E aí, meu povo do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de ensino religioso, nossa aula número 7, beleza? Hoje nós falaremos sobre a origem do monoteísmo. Iremos abordar nessa aula de hoje alguns aspectos, os aspectos mais importantes da origem da primeira religião monoteísta do mundo, que é o judaísmo, né? Antes da gente iniciar a entrar no nosso conteúdo, eu gostaria de dar um aviso, né? Os alunos que ainda não entregaram um trabalho de religião, né? O trabalho que equivale aí à nota de AC1 do primeiro bimestre, tem somente até hoje para me enviar, beleza? Envia lá nas mensagens da Agenda Edu, da mesma forma como vocês enviam a atividade. Não deixe de enviar. Eu falei na sala que a gente não ia ter prova de religião, porém a gente ia ter nota, né? Tem que gerar uma nota, e essa nota é gerada a partir dos trabalhos que vocês me entregam. Quem não entrega trabalho, não tem nota. Então, cuida, agiliza. Eu dei uma semana, né, o prazo para você entregar, porque eu pensei, não, eles estão fazendo as provas, então seria injusto pedir para eles entregarem nessa semana de prova, mas enfim, né? Então vou dar uma semana e tal. Mas teve gente que ainda não entregou, então não esqueça. Acabou de assistir essa aula, vai lá, corre. Se não tiver feito, faz o trabalho. É um trabalho sobre as religiões de matriz africana. Você pode falar sobre o candomblé, sobre o banda. Então, não esqueça, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o judaísmo, né? A origem do monoteísmo. Antes da gente falar isso, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Existe uma grande diferença entre o politeísmo e o monoteísmo, né? O politeísmo é a crença na existência de vários deuses e o monoteísmo é a crença na existência de um único Deus. Na história da humanidade, né, ainda na antiguidade, vocês viram, acredito eu, porque eu não era o professor de vocês, os povos da Mesopotâmia, as primeiras grandes civilizações do mundo, eles acreditavam em vários deuses, ou seja, eles seguiam a religião politeísta. Tanto os povos mesopotâmicos, por exemplo, os sumérios, os assírios, os caldeus, como também os povos egípcios, né? Os povos egípcios também eles eram politeístas. O tempo se passou e vai surgir ali, há cerca de 3.000 anos atrás, a primeira religião monoteísta do universo, que é o judaísmo, né? Estou ajeitando aqui o ventilador, porque senão vai cair nas minhas costas e haja, né? Então vamos lá. O judaísmo ele foi a primeira religião monoteísta da história, né? Com mais de 3.000 anos de existência. Apesar de ser a primeira religião monoteísta, ela é a que tem menos adeptos, ou seja, menos fiéis, né? Acredita-se que você tem hoje um número entre 13 a 15 milhões de judeus espalhados pelo mundo. Eles estão concentrados, gente, em todo o mundo, mas a maior concentração de judeus está em Israel, nos Estados Unidos e na França, né? Esses são os 3 países aí que você tem o maior número de judeus. E isso não significa dizer que em outras partes do mundo não tenha judeu. Inclusive no Brasil tem um número considerável de judeu, beleza? Então essa religião faz parte do conjunto das religiões abrâmicas, né? O que são isso? As religiões aí que têm início com o profeta Abraão. Nós vamos já saber aqui como é que se deu o início dessa religião exatamente agora. O judaísmo, gente, ele foi fundado por Abraão no século 18 antes de Cristo, beleza? E essa religião ela esteve presente em toda a civilização hebraica. Então, assim, os hebreus, os povos hebreus, foram responsáveis pelo desenvolvimento a essa religião. Lembrando que os judeus eles são descendentes dos hebreus. Então hoje quem segue o judaísmo, né, é chamado de judeu. E o judeu é o descendente do povo hebreu, beleza? Então vamos lá. A prática religiosa do judaísmo, gente, teve origem quando o Abraão, esse camarada, o profeta, ele foi ordenado por Deus para liderar o seu povo, ou seja, o povo hebreu, em busca da terra prometida, ou seja, levar o povo hebreu à procura de uma terra prometida.
Essa terra prometida, segundo a história do povo judeu, era a terra que Deus tinha prometido para os hebreus. Era uma terra próspera, né? Uma terra muito boa, tanto para se morar como para se cultivar, né? Pois bem, então o povo hebreu ele vai se deslocar até essa terra, né? E vão chegar justamente em Canaã, né? Canaã que fica localizado na Palestina, a famosa terra prometida, beleza? Levados para Canaã, os hebreus vão ali ficar durante um tempo, porém, gente, Canaã vai passar por uma mudança climática muito grande e naquela região onde os hebreus estavam localizados, a fome vai começar a ficar cada vez mais presente, né? A colheita do povo hebreu, não, com o passar do tempo, não vai ficar sendo aquela colheita farta. Então vai gerar pobreza, vai gerar fome na civilização hebraica. Então eles são obrigados o quê? Obrigados a migrar, né? Eles saem daquela, até então, vista como por eles como terra prometida, e eles vão para outra área, outro território, em busca de uma vida melhor, né? Em busca de se libertar da fome que assolava Canaã. Então eles saem de Canaã e vão em direção ao Egito. Mas qual é o problema nessa migração dos hebreus de Canaã para o Egito, né? O problema é o seguinte, negada, que os egípcios eles seguiam a religião politeísta e os hebreus já seguiam os ensinamentos desde o século XVIII a.C., os ensinamentos de Abraão, que era a religião monoteísta, que era o judaísmo, né? Então quando chegam lá no Egito, há um choque cultural entre os dois povos, né? E os hebreus eles são perseguidos pelos egípcios, eles não aceitam, os egípcios não aceitam aquela religião monoteísta, eles acham um absurdo aquela noção que se tem de acreditar em um único Deus, e os hebreus vão ser escravizados durante muito tempo pelos povos egípcios, beleza? Até um dia, né, você ter aí a libertação do povo hebreu liderado por um outro profeta chamado de Moisés. Eu sei que você conhece, já viu na novela da Record, com certeza. Moisés ele vai liderar o povo hebreu e vai conseguir fugir, né? Vai conseguir migrar, sair do Egito. E qual era o objetivo de Moisés? O objetivo de Moisés era sair do Egito e voltar para Canaã, voltar para a terra prometida, né? Então ele consegue realizar essa fuga. O nome dessa fuga é conhecido como Êxodo, né? É até uma parte do livro sagrado. E esse êxodo, gente, ele demora, essa fuga, esse percurso do Egito até voltar novamente para Canaã, demora 40 anos, né? Muito, muito tempo. Nesse meio tempo, né, que o Moisés ele vai lá em cima do monte, no meio do deserto, o Monte Sinai, que ele vai receber aí de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, os 10 pilares que todo o povo deveria seguir, beleza? Aí eu trouxe, a religião se desenvolveu com a civilização hebraica através de Moisés, Davi e Salomão, né? Três líderes, 3 lideranças político e religiosas do povo hebreu, beleza? Na visão do judeu, gente, o Deus é o criador do universo e ele vai influenciar a sociedade humana, né? Então todos os ensinamentos dos judeus estão no livro sagrado chamado de Torá, né? Que é esse pergaminho que vocês estão vendo aqui na foto abaixo, né? Interessante que os judeus eles dizem o seguinte, que o Torá ele foi escrito por Deus, né? Então nunca deve ser modificado por homem nenhum, né? Existe esse respeito por esse livro sagrado. Obviamente que cada civilização que segue uma religião distinta tem o seu livro sagrado, né? O povo islâmico, por exemplo, é o Alcorão, né? E o povo judeu é o Torá, né? Então vamos falar um pouco sobre as crenças. Os judeus eles acreditam em um único Deus, que para eles chamam de Jeová, né? O Deus deles é onipresente, onipotente e onisciente. E esse Deus se comunica através dos profetas. Professor, mas que profetas são esses? Ora, Moisés, né? Abraão, né? O primeiro profeta da religião monoteísta. Então ele se comunica, né? Ele faz meio que um meio campo ali, né? Se comunicando para as outras pessoas para divulgar as ideias desse Deus. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, né? Ou então Menorá, né? Que é uma espécie de candelabro com 7 braços, né? Você consegue observar esse
esse menorá, gente, muito presente nas sinagogas judaicas, né? Sinagogas judaicas são os templos religiosos do povo judeu, né? Outra coisa que une esse povo judeu é a própria língua, né? A língua hebraica, né? Que era presente nessa civilização, né? Então, todos os preceitos, todos os pilares eram escritos em palavras hebraicas, né? Obviamente, porque representava essa civilização. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem de uma sinagoga, né? Uma das maiores sinagogas judaicas do mundo. Aí, vocês estão vendo ela por dentro. É um pouco parecido com as igrejas de religião católica, né? Não é igual, obviamente, mas tem uma estrutura gigantesca, né? Muito parecida. E é nessas sinagogas onde são realizados os rituais, os cultos religiosos, né? Onde os judaicos eles vão para ir realizar ali o culto ao Deus único, o culto a Jeová. Obviamente que não é só, eles não realizam os cultos e rituais religiosos somente em sinagogas. Vai ter outros lugares que eu vou já mostrar para vocês, mas esse é um dos lugares. Na sinagoga, gente, você vai ter alguns sacerdotes que vão ficar responsáveis pela leitura de passagens da Torá, né, do livro sagrado. E esses sacerdotes que leem passagens da Torá, eles são chamados de rabinos, né? São sacerdotes religiosos. Aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades, ó. Eu tenho certeza que você já ouviu um judeu usando uma espécie de touca, né, que para eles é chamado de kippah, né? Que essa touca, gente, eles utilizam justamente no momento de orações, no momento que eles vão lá orar para o Jeová, né? E representa, é muito importante o kippah para o povo judeu, porque representa uma espécie de respeito a Jeová, né? É uma forma de respeitá-lo. É uma curiosidade interessante. O judeu não precisa necessariamente seguir o judaísmo, mas o judaísmo só pode ser praticado por judeus, né? Então, por exemplo, você pode ter judeu que segue outra religião, que segue o catolicismo? Pode. Isso não tem problema, né? Até porque aquela região onde surgiu a religião, aquela região onde surgiu a religião judaica, ela hoje, né, e desde a época lá, idade antiga, se conviveu com 3 grandes religiões ali naquela área ali do Oriente Médio, Jerusalém, né, Canaã. Quais eram elas? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, 3 religiões monoteístas estiveram presentes naquela região. Então é muito comum disso acontecer, assim como a gente sabe que nem todo árabe ele tem que seguir o islamismo, né? O judaísmo não é uma religião de conversão, ou seja, você não se converte, diferente, por exemplo, do catolicismo. O catolicismo, quando você é batizado na igreja, é uma espécie de conversão, né? No judaísmo você não é uma religião de conversão, né? Eu posso dizer que é uma religião matriarcal. O que isso significa? Você tem a mãe, que ela é judia, né? A mãe judia e tal, beleza? O filho automaticamente é considerado judeu, né? Então ele vai seguir os ensinamentos do judaísmo, né? Atualmente a tradição judaica respeita a pluralidade religiosa, desde que não venha ferir os mandamentos do judaísmo. Importante, né? O judaísmo ele vai respeitar, vai ser uma religião muito tolerante ao convívio com outras religiões, como o islamismo, como o catolicismo. É interessante porque, gente, o judaísmo ele vai influenciar outras religiões monoteístas. Então, o cristianismo, que é a religião que predomina no Brasil, ele vai ser muito influenciado por essa religião. Obviamente, se foi a primeira religião monoteísta da humanidade, era óbvio que ela ia influenciar o cristianismo, era óbvio que ela ia influenciar o islamismo, que também são religiões monoteístas, né? Perfeito. Show de bola. Vamos pra cá, né? Aqui eu trouxe pra vocês alguns lugares sagrados para os povos judeus. Na esquerda de vocês, no canto esquerdo, eu tenho aí um lugar sagrado que é o chamado Santo dos Santos. Santo dos Santos. Professor, mas o que era isso?
Isso ficava localizado, gente, no Templo de Salomão. Lembrando que Salomão foi um dos reis do povo hebreu, que eu falei no começo da aula aqui, ó. Isso, Moisés, Davi, Salomão, né? Perfeito. Vamos lá. Então, esse local, o Santo dos Santos, é uma sala que ficava ali dentro do Templo de Salomão. E por que era importante? Porque dentro dessa sala ficava localizado o arco, que na verdade é a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, gente, ele reservava, era um objeto que reservava as tábuas dos 10 mandamentos. Olha que maluco, né? Recebida por Moisés, lá no Monte Sinai. Então, por isso, por ser responsável por resguardar esse objeto de extrema importância para o povo hebraico, é considerado um local sagrado. E também por estar localizado justamente ali no Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído na época do reinado de Salomão, né? Ele construiu um templo, justamente levou o nome dele. E esse templo, gente, era o local onde os hebreus oravam, né? Era o local onde ocorriam os rituais, os primeiros rituais religiosos, né? Só que aí, eu tenho aqui essa segunda imagem, não é exatamente o Templo de Salomão. Essa segunda imagem é uma parte do templo, a parte do que restou do Templo de Salomão. Esse monumento, esse lugar sagrado é chamado de Muro das Lamentações. E por que é a parte que sobrou, né? Durante o reinado de Salomão, ele vai construir um templo, que vai levar o nome dele, Templo de Salomão. Pois bem, no ano de 586 a.C., um povo que habitava a Mesopotâmia vai invadir a região ali de Jerusalém, que era habitada até então pelos hebreus, e vai destruir o templo, acabar com o Templo de Salomão. E quem vai ser esse povo? Os povos babilônicos, eu sei que você lembra, né? Que viveu ali na Mesopotâmia e tal, e vai destruir esse templo. O tempo se passou, né? E você vai ter um outro rei hebreu, Herodes, que ele vai reconstruir novamente o Templo de Salomão, esse lugar sagrado para os hebreus. Ele vai reconstruir e no mesmo local, obviamente, né? E esse templo vai passar a se chamar de Templo de Herodes. Vai levar o nome da pessoa que construiu. No caso, o primeiro templo, o Templo de Salomão, e o segundo templo, o Templo de Herodes, né? Mas não satisfeito, ali no ano entre 70 depois de Cristo, já não era mais antes, era depois de Cristo, os romanos eles vão invadir essa região e vão destruir, né, sob o comando do general Tito. Ele vai destruir o templo de Herodes, né? E ele vai os romanos eles vão deixar uma parte do templo que eles destruíram como modo de dizer assim, ó, nós vencemos. Aqui, essa parte que a gente deixou, que não destruiu, é a forma da gente mostrar para os hebreus que nós somos os vencedores dessa invasão. Nós conquistamos, né? E vamos deixar esse lugar aqui como refúgio deles, né? Vai dizer assim, vão lá, ó, ficam no que restou do templo tão adorado por vocês, né? E o que restou foi justamente isso, né? Esse Muro das Lamentações, que daí o nome Muro das Lamentações, né? Que era o local onde os hebreus se lamentavam ali pelo fim do templo de Herodes, né? Destruído pelos até então os romanos. Então é um local sagrado, né? Onde os povos hebreus ou judeus, os descendentes hebreus, eles vão orar, geralmente aí voltados para o muro, né? Show. Datas importantes, eu tenho duas, né? Os sábados, gente, para os judeus eles são meio que reservados. Eles reservam o sábado porque eles acreditam que é como se fosse um dia sagrado, né? Um dia que eles têm que reservar para Deus, né? Para Jeová. Então é o momento ali de se desligar do mundo e ser basicamente reservado à espiritualidade, né? Ou seja, orar, né? Se descarregar de tudo aquilo que o mundo traz para você no dia a dia, né? Então, tipo, é um momento mesmo de leveza dos povos hebreus. Os sábados, que para eles é chamado de sabat, né? Daí o nome quando a gente fala assim, o ano o cara tirou um ano sabático. O que é isso? Tipo assim, tirou um ano para não fazer nada, né?
vem essa expressão vem dos judeus, né? Do sábado, né? Do sábado reservado para as orações. E também tem a Páscoa, né? A Páscoa para nós é o momento ali de comemoração da ressurreição de Cristo, né? Mas para os judeus, a Páscoa é a data que comemora o dia que os judeus conseguiram sair do Egito, que já que eles lá eram escravos, e voltaram para a Terra Prometida, voltaram para Canaã, Palestina. Então, né, a Páscoa é essa data importante que eles comemoram muito por conta disso. Isso é comemorado a princípio no ano de 1300 a.C., beleza? Por hoje é só. Sim, por hoje é só. Conhecemos um pouco sobre os judeus e agora é com vocês. Quero que vocês me falem, pesquisem na internet, a atividade de casa será essa, algumas crenças desenvolvidas pelos povos judeus. Algumas curiosidades desenvolvidas por eles, né? Por exemplo, o que eles costumam fazer no Natal? Será que o Natal é o mesmo dia que o nosso, dia 25 de dezembro? Como é que eles enxergam o Natal, né? É um exemplo, né? Como é que eles enxergam o profeta Moisés e Abraão, assim como a gente enxerga o nosso profeta, Jesus, né? Então eu quero que vocês basicamente façam uma lista das principais crenças do povo judeu e das curiosidades desse povo, né? Sempre fazendo, gente, uma analogia em relação ao cristianismo, né? Sempre fazendo uma comparação, né? Para a gente observar aqui algumas mudanças e particularidades de cada religião, beleza? Não esqueça, na agenda Edu vai estar discriminado o que vocês têm que fazer aí de uma forma mais resumida, beleza? Valeu, meu povo, até a próxima aula. Cheiro, foi bom, foi massa, foi show.